Clube 628 na área. Como que vocês estão? Vamos lá, dar início. Esse Clube 628. Comecei um pouquinho tarde hoje, 10 minutos atrasado, tá? Comecei 10 minutos atrasado, porque estava ajustando a câmera aqui do OBS, tá bom? Mas vamos seguir em frente, tá? O tema da live de hoje é maior é o que serve. A passagem principal é Lucas 22:27, tá? Que vai dizer assim, ó, na versão NVI. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como um servo. Então, Jesus ele deixa bem claro aqui que maior é aquele que serve, tá? E no mundo do empreendedorismo, porque aqui a gente está falando a respeito de empreendedorismo e fé, que é o Clube 628, né? O Clube 628 ele foi criado, né, pelo Roger Patrick BR, que é esse que vos fala nesse exato momento, tá? Para quem ainda não conhece, está participando aqui dessa live pela primeira vez, assistindo esse conteúdo em algum lugar, tá bom? Meu nome é Roger Patrick, né, mais conhecido como Roger Patrick BR, e eu criei o Clube 628, tá? Qual que é a ideia do Clube 628? Falar a respeito de empreendedorismo e fé, e a gente utiliza uma sigla aqui que é o FAIM. FAIM significa pronunciar em inglês, e ao mesmo tempo, em inglês não, desculpa, é em chinês, e ao mesmo tempo ele compõe as siglas, tá, das três principais plataformas a qual a gente trabalha aqui, que é o que? Facebook, YouTube e Instagram, tá? E agora também a gente está caminhando aos poucos ali no TikTok com a mentoria G3. E falar em mentoria G3, a gente vive de mudança. É bem provável, tá, que eu mude esse nome, né? Talvez eu coloque Clube 628 mesmo, para ficar mais fácil para vocês se identificarem, tá? Se eu ficar utilizando outros nomes assim, relacionados a algo que, querendo ou não, vocês já ficam aqui muito familiarizados, eu vou acabar atrapalhando o entendimento de vocês, trazendo dificuldade até mesmo para vocês encontrarem esse conteúdo na internet, tá? Tanto no TikTok como no Instagram. No Instagram ainda estou resolvendo algumas questões, porque tem muitos perfis que eu gerencio. Aí está dando excesso, né, de perfil lá. Eu vou tirar alguns que eu tenho, vou apagar esses e vou criar, né, o Clube 628 para começar a colocar só vídeo, tá? Vai ter só vídeo lá, corte e tudo mais. E lá no TikTok vai ser uma nova abordagem, tá? Aquelas frases que eu coloco no dia de semana, eu vou pegar essas frases, vou criar um vídeo com essas frases e vou colocá-las no TikTok, né? Deve durar aí um minuto e meio. Eu vou utilizar esse padrão. Ou até mesmo até 3 minutos. Tudo vai depender ali da frase, porque tem frase que você tem que explicar mais, tem outras que você não precisa. Tá? Porque como é muita informação ao mesmo tempo, eu estou fazendo isso aos poucos, porque tem outras coisas também que eu faço. Tá? Vamos lá. Maior é o que serve. Tá? Maior é o que serve. Isso a gente já tem claro. Tá? Por quê? Tá? Isso claro. Já fica mais fácil para o cristão em si, principalmente aquele cristão que empreende, tá? O cristão que empreende, ele precisa ter a certeza que ele está aqui para servir, tá? Servir com os seus dons e talentos, tanto em relação ao eclesiástico em si, tá? Até mesmo no dia a dia dele. Então, o foco da live de hoje, ok? Vai ser a questão do empreendedorismo, mas para o empreendedorismo cristão, tá? E abordando essa questão da fé, que é algo principal que a gente trabalha aqui, tá bom? Então, vamos lá.
maior é o que serve. Ok? O cristão que ele tem conhecimento, tá, em alguma área, ele precisa servir, ok, com amor e excelência essa área, servir com amor e excelência esse empreendimento como ele tem, tá bom? Vamos lá. Se um cristão ele é um empresário de sucesso, ok? E ele é um empresário na área do ensino, tá? Não necessariamente ele precisa ser o professor daquilo. Talvez ele só entre com o capital, com mais, com o local, ok? Vem só com o dinheiro, tá bom? Acredito que na parte de mentoria ele consiga, né, auxiliar em algumas coisas. Mas vamos lá. Na área do ensino, como que ele pode fazer? Se ele tem autonomia nas coisas a qual ele está fazendo ali, ele pode, tipo assim, servir as pessoas, tá? Oferecendo um curso de graça para essa pessoa, tá? Oferecendo a oportunidade dessa pessoa estudar lá, tá? É lógico que ele não vai pegar 100%, né, das suas matrículas ali e vai entregar de graça. Não é isso, tá? Pode pegar ali X cota e deixar disponível para essas pessoas que necessitam. Pessoas que não têm dinheiro ali na hora, pessoas que não vão conseguir estar pagando e tudo mais, ok? Então ele pode estar servindo. Porque qualquer um modelo de Jesus o maior é o que serve. Primeiro, ele veio o quê? Estabelecer o reino de Deus na terra. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ele veio que estabelecer o reino de Deus na terra. O reino de Deus é o que? É paz, é justiça, é alegria, tá? É a verdade, o que o céu estava fazendo. Okay? O que o céu estava fazendo naquele momento, ele veio estabelecer na terra. Então é um reino tipo assim, de amor, é um reino para andar pelas milhas, né? Um reino onde você veio para, de fato, né, servir as pessoas e não ser servido. Tá? Então é algo que veio contra o mundo, né? Porque o mundo ele veio pensando uma coisa e Jesus ele já veio trazendo algo totalmente diferente e indo contra com a mente deles, né? Pensava que tipo assim seria. A mente deles pensava assim, não, agora a gente vai reinar aqui nessa terra. Mas eles vieram reinar contra o sistema e contra o sistema, não em relação a reino mesmo de posição e tudo mais. Não, não era isso. Era contra o sistema, tipo assim, ajudando as pessoas que eram menos favoráveis, dando suporte para um leproso, dando voz para as mulheres naquela época, tá? Então, tipo assim, trazendo cura mesmo, trazendo a verdade de que Jesus realmente ele veio, tá? Para ser crucificado e trazer uma vida eterna, trazer um reinado, mas só que um reinado eterno, ok? Trazendo cura sobre a vida das pessoas. Então, sobrenatural. Além de estabelecer um reino, não que o sobrenatural ele não está relacionado a estabelecer um reino aqui no céu, tá? Mas estabelecer um reino que é o que? A vontade de Deus. Estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Estabelecer o que o céu queria, tá? O que o céu desejava aqui na terra. Então, estabelecer toda essa vontade aqui na terra não é fácil, tá? Porque a gente precisa seguir o plano de alguém. E o plano que a gente está seguindo é de quem? É o plano desse Deus Todo-Poderoso. E é isso que Jesus ele veio trazer. Porque ele estava fazendo aqui na terra tudo aquilo como o pai dele estava fazendo. Então, o que o pai dele estava fazendo é o que ele estava fazendo aqui na terra. Então, você, empreendedor cristão, o que você precisa entender? Que quando você entra no ramo empresarial, tá? Você entra contra uma cultura e o sistema do jeitinho. Não, pode fazer dessa forma. Não, você pode sonegar imposto, sim.
Não, você pode fazer isso daqui, aquilo dali, vai dando um jeitinho, sabe? As tomadas de decisões. Tomada de decisões é relacionado ao sistema em si, ao que o mundo fala. Não, o mundo está falando que você precisa fazer nessa direção aqui. Não, o mundo está falando que é dessa forma, é essa tendência. Mas a gente não segue dessa forma. Nós que somos cristãos, a gente faz o que? Ora. Pergunta para Deus. Deus, o que você quer que eu faça nesse exato momento? O que é para eu fazer com essa pessoa aqui? Nessa negociação, o que eu preciso fazer? Tem negociações a qual você vai perder no lado financeiro e tudo mais, mas só que você vai ganhar em obediência, porque tem coisas que você não faz na sua cabeça, tem coisas que você faz direcionado pelo Senhor. Eu falo aqui a respeito de empreendedorismo e fé. Para quem é cristão, a fé ela anda na frente de todas as tomadas de decisões, mas a fé em quem? Em algo qualquer? Não, a fé em Cristo Jesus. Somos conduzidos pelo Espírito Santo. Eu sei que a gente tem a nossa inteligência em si relacionada à nossa área de atuação. Você estudou, você tem anos e anos de experiência naquela área e tudo mais. Então você se capacitou, você correu atrás. Então todo esse entendimento, toda essa inteligência, ela caminha junto. Ela caminha junto. É a questão da fé sem obra e a obra sem fé. Ela precisa caminhar ali, vem aquela questão de, tipo assim, eu estou vendo aquela situação, mas ao mesmo tempo eu preciso ir no âmbito espiritual, no sobrenatural, entendeu? Mas eu vou ali, ó, naquela linha. Porque Deus, ele pega também a nossa expertise também, né? Todo o nosso entendimento, toda a nossa bagagem profissional, toda a nossa experiência, e ele utiliza isso para o reino. Ele utiliza isso para ajudar outras pessoas. A gente precisa também dar esse espaço, tá? Para que o sobrenatural ele venha agir. Porque a gente lembra que Jesus, quando ele estava em Getsemane, ele fala, Pai, se possível for, a parte de mim esse cálice. Porque ele estava vendo como que estava aquela situação. Ele estava aflito nessa hora. Mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Porque já não é sobre os meus desejos, já não é sobre o que eu sei, não é sobre o meu conhecimento, a minha bagagem, a minha experiência, tudo mais. Agora entra a seguinte questão, a tua vontade. A tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Eu e você, como cristão, tá? A gente é conduzido pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus naquele momento? Maior é o que serve. Eu estou aqui servindo a vontade de Deus. A vontade de Deus. Então, eu e você, como cristão, a gente precisa, tá, ter esse entendimento. Que quando a gente está empreendendo, tá, a gente está empreendendo, mas seguindo uma vontade, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que eu estiver fazendo, tá, que eu venha fazer com amor e sendo conduzido por Deus. Será que realmente tudo aquilo que eu estou fazendo, tá, no meu empreendimento, como empresário e tudo mais, empreendedor, será que tudo que eu estou fazendo sendo conduzido por Deus? Sendo conduzido por Deus? Porque eu preciso servir as pessoas. E o servir as pessoas é conhecer quem de fato são aquelas pessoas. Eu preciso conhecer quem são os meus colaboradores. Eu preciso conhecer quem são as pessoas a qual eu estou até mesmo servindo. O que aquelas pessoas precisam? Além do meu serviço como excelente profissional, além daquilo a qual a minha empresa pode oferecer, tá? Como que eu posso ajudar aquela pessoa no nível além, no nível mais profundo? Tem um rapaz, tá, que eu sigo nas redes sociais, ok?
que é o pastor lá dos carros e tudo mais, que é o AI Brasil. Depois vocês procuram, tá? Ele tem uma agência de carro e tem momentos que ele está lá nessa agência de carro que a pessoa só vai lá para agradecer a ele. Ou até mesmo pedir uma oração, pedir um conselho e tudo mais. Mas só que ele era um empresário, ele vende carros, essas coisas. Né? Tem outras frentes também. Mas só que o principal que ele coloca lá nas redes sociais é carro. Então tem pessoas que vão lá só para receber uma oração dele. Tem pessoas que saem de todo o canto do Brasil para estar ali na agência de carro dele. Aí você para e pergunta: será que não tem nenhuma outra agência de carro espalhada no mundo afora, até mesmo ali na região? Mas não é sobre ter uma outra agência de carro, é quem está atendendo. E a pessoa que está atendendo ali, nesse Uai Brasil, é um pastor, é uma pessoa, é um cristão, cristão com valores e tudo mais. Então, é uma pessoa ali a qual você pode confiar. Então, é isso que basta. Eu e você, como cristão, a gente precisa ser uma pessoa de confiança. Será que eu e você temos sido uma pessoa de confiança? Porque estabelecer o reino de Deus, servir aqui na terra, é ser uma pessoa de confiança. Eu e você, como cristão, no nosso empreendimento, a gente precisa ser uma pessoa de confiança. Se a gente está falando que o nosso produto ele entrega X, ele precisa entregar X. Nós estamos falando que a gente tem um prazo aqui de entrega, então esse prazo de entrega ele precisa ser cumprido. O nosso produto ele precisa solucionar o problema do nosso cliente. É isso que a gente precisa entender. Então a gente precisa servir com amor e excelência. E o servir com amor e excelência, tá? É pegar esse versículo da Bíblia de Lucas, capítulo 22, versículo 27. E o que? Maior é o servo. Jesus ele deixou bem claro: eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Jesus, ele veio nessa terra para servir, não para ser servido. E ainda ele serviu a sua alma, o seu corpo, se entregando numa cruz por nós pecadores, trazendo essa justificação. Estávamos condenados, mas através de Jesus Cristo, tá? Fomos o que? Justificados. Justificados. A fé ela traz essa clareza. Por isso que é empreendedorismo e fé. Hoje aqui está voltado para essa área mesmo, cristã. Tá? Para você que é cristão, você precisa ter clareza disso. Tá? Precisa ter clareza, ok? E precisa servir as pessoas. É necessário, tá? A gente servir as pessoas, servir com amor, ok? Excelência, tá? Servir com amor e excelência. Amor e excelência. Então, aquilo que você faz, você precisa fazer com amor. E você precisa servir as outras pessoas. Quando você entende que aquilo que você tem em mãos, tá? O empreendimento, a empresa a qual Deus confiou, tá? Os clientes a qual Deus confiou, você precisa servir esses clientes. Servir esses clientes com amor, servir esses clientes com entendimento, servir esses clientes, tá? Com o mesmo modelo de serviço que tem no céu. Então, a gente precisa olhar para o céu. O que o céu está fazendo? Ah, Rocha, mas eu não estou no céu neste exato momento. Se eu não estou no céu, como que eu vou pegar aquilo a qual o céu está fazendo e vou estabelecer aqui na terra através de uma vida de oração, leitura da palavra, intimidade com Deus, jejum. Jejum. Eu e você, como cristão, a gente precisa entender que a gente tem que ser conduzido pelo Senhor. Até a venda em si, o processo de venda, ele precisa ser conduzido pelo Senhor. Muitos aqui se fala a respeito do rapó. O que é o rapó? É essa conexão antes da venda. Eu já falei aqui uma vez para vocês, tá? Sobre essa questão da conexão, tá?
Eu coloquei aqui duas, três linhas, tá? Três linhas. Eu coloquei aqui três linhas. Na venda, tá? A linha principal aqui é a venda. A linha de cima, cliente. A linha de baixo, você. E quando a gente está negociando, tá? Quando a gente traz essa linha do rapó em si, o que a gente faz? Ó, primeiro aqui você, negociando. Aí você traz o processo de venda, aí o cliente fala alguma coisa. Você vai subindo. Aí depois você desce, traz a questão da venda, você fala alguma coisa a respeito de você, sobe para a venda, o cliente fala algo, você desce para a venda novamente, você fala alguma coisa, vai, o cliente fala, mas você não pode deixar aqui, ó, o cliente dominar. Você tem que voltar para a venda novamente, ok? Mas você também não pode só dominar ali. Você tem que ficar aqui, ó. Aí vai, costurando, entendeu? Vai costurando até que chega um momento que a venda ela acontece. É esse altos e baixos. Não sei se você já reparou, relacionado tá um centro cirúrgico e tudo mais. Tem ali os pontinhos, as batidas do coração, vai subindo e descendo, subindo e descendo. Se esse gráfico ele parar e o foco ficar o quê? Só na venda, no âmbito, tá, da saúde, quando esse gráfico ele para, é morte. É morte. Aí você precisa ali entrar com os métodos e tudo mais, para esse gráfico voltar a funcionar. Na vida é a mesma coisa. Se o foco ficar aqui, ó, só na venda, só na venda, na venda, você perde o relacionamento. Você perde o carisma. Então, ó, você começa falando a respeito de você, vai trazendo o assunto, entra aqui na venda. Fala da venda, leva para o seu cliente. O seu cliente vai falar algo, você deixa ele falar, mas você vem retomando o assunto. Opa, caiu na venda novamente. Você vem, traz para você e vai, cai na venda novamente. Leva para o seu cliente, cai na venda novamente. Você leva para você, você traz um assunto, opa, você vem aqui para venda novamente. Mas agora você vai subindo, ó, você já saiu da região de controle. Seu cliente está dominando a venda. Você precisa trazer ele novamente. Fica aqui. Ao mesmo tempo, você não pode trazer aqui ó, só para você. Se você vai para uma negociação pensando só na venda, você não vai vender. Porque a venda você pode perder, mas o cliente nunca, jamais. Maior é o que serve. A gente não está servindo um produto, não está servindo aqui, esse durex e tudo mais. Não. Na venda, você está trazendo algo como o seu cliente necessita. Se o seu cliente necessita de uma caneta, você vai vender uma caneta para ele. Mas se ele não precisa de uma caneta, você não vai vender uma caneta para ele. Você vai vender o quê? O Durex, que é o que ele precisa naquele momento. Ou até mesmo o notebook, a qual eu estou segurando aqui neste exato momento. O celular que está fazendo a transmissão ao vivo aqui para o Instagram, ok? O bloco de nota aqui. Até mesmo para servir, eu preciso entender o que o meu cliente precisa. Do que o meu cliente precisa. Jesus ele veio na Terra entendendo o seguinte: a humanidade ela precisa restaurar o relacionamento com Deus, com o Pai, que foi perdido lá atrás no Éden. E eu também estou no meio de uma geração que precisa ser curada, precisa ser transformada, precisa ser liberta, precisa de uma restauração de dentro para fora. Então Jesus ele tinha esse entendimento. Então, eu e você, quando a gente estiver empreendendo, a gente precisa ter entendimento. O que o meu cliente precisa? Então eu vou que servir o meu cliente naquela área a qual ele precisa. Mas eu vou servir além. Além. Servir além.
entregar além daquilo que eu ofereço. É a pessoa quando ela entrar no ambiente, tá? Empresarial, a qual você vai oferecer para ela, tanto para um funcionário, tanto para um cliente, ou até mesmo uma pessoa que está ali visitando, entendendo o seu modelo de negócio, é a pessoa ser surpreendido com um café, ser surpreendido com a limpeza do local, ser surpreendido com o atendimento. Às vezes você vai receber um estrangeiro, então tem uma pessoa ali que vai falar na língua daquele cliente seu, até mesmo a pessoa que está visitando. O funcionário, ele se sentir parte daquela empresa, porque quando você vai estar ali servindo, você vai estar servindo com o modelo do céu, com o reino que está sendo estabelecido naquele lugar. Como que você está levando o seu modelo de negócio? Você está levando esse modelo de negócio seu com amor, com vontade? Você está se capacitando? Você está indo atrás de fórum? Você está indo atrás de uma conferência, de um seminário, de imersão? Está participando de mentorias? Está participando de eventos relacionados ao modelo de negócio que você tem? Porque você precisa estar envolvido nisso. Você precisa estar envolvido nisso. Se a área qual a gente trouxe aqui principal, tá? Que é uma área em si do ensino, você tem se capacitado para isso? As pessoas que estão dando aula ali são pessoas capacitadas? Você tem incentivado essas pessoas a correr atrás de um mestrado, um doutorado, um MBA, um PhD, a estudar fora, a se capacitar mesmo. Métodos de ensino, de memorização. Foi isso que a gente precisa fazer. É evoluir. Antes se ficava escrevendo lá no quadro de giz. Depois foi evoluindo. Agora é uma lousa branca, é caneta e tudo mais. Foi evoluindo. Agora você utiliza Datashow para projetar as coisas. Foi evoluindo. Não é Datashow mais. Agora você coloca uma televisão lá e vai passando os slides. Antes você precisava digitar os slides. Hoje você não digita mais, coloca lá a inteligência artificial faz para você. Antes o aluno precisava copiar, porque ele não podia levar o material de estudo para casa. Depois ele começou a levar o material de estudo, mas começou a ficar pesado os livros que ele tinha que carregar para baixo e para cima. Agora é tudo que no tablet. Diz o tablet ali. Então as coisas estão evoluindo. Será que você tem acompanhado essa evolução para melhorar? Porque se maior é o que serve, o que você está servindo? Será que você tem servido algo de qualidade? Algo de interesse? Ei, algo de interesse. Será que você está servindo algo de interesse? Algo que tem chamado a atenção das pessoas? Porque o chamar a atenção das pessoas não é só, tá, na forma como você serve, na sua excelência como você serve, mas é o que você serve. Porque você pode servir algo que é muito ruim, que não tem relevância nenhuma para as pessoas, e com excelência. Por incrível que pareça, com excelência. E eu e você, como cristão, nós precisamos nos posicionar na internet e nos posicionar com excelência. Com excelência. A gente precisa nos posicionar com excelência. Porque o nosso Deus, ele é um Deus excelente. E não só isso, um produto que realmente vai transformar a vida das pessoas. Vai transformar a vida das pessoas. O que você tem hoje que você consegue servir as pessoas. O que você consegue entregar para as pessoas. Tá? Tanto de graça, tanto para ensino mesmo, tá?
Porque o de graça que não necessariamente é como ensino. Às vezes é algo que você gosta de fazer, tudo mais, e você está colocando ali na internet para as pessoas saberem que você sabe aquilo e tudo mais, e para algo futuro, tá bom? Algo que você vai conseguir ensinar as pessoas, tá bom? E um outro ponto aqui, algo que você pode vender para as pessoas, tá bom? Por que eu falei tá bom aqui? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que tudo era bom. Bom, muito bom. É isso que a gente precisa fazer. Qual é a necessidade da humanidade hoje? Supra essa necessidade. Em cima disso, o que Deus ele quer que você faça? O que Deus ele quer? A gente precisa ter esse entendimento. Então, Clube 628, maior é o que serve, tá? Você precisa servir. Precisa servir. Eu estou aqui, ó, toda manhã, melhor, na segunda-feira, tá? É fácil? Não. Vontade de voltar para a cama, ficar lá na cama. Mas eu propus o meu coração. É um dia na semana. Um dia na semana. Vale a pena o sacrifício. Estar aqui, entregando conteúdo para vocês, abordando o tema e tudo mais, tá? Porque você necessita. Você precisa ser impulsionado por algo. E eu estou aqui para te impulsionar, para te ajudar em tudo que estiver ao meu alcance. Eu estar aqui te ajudando, ok? Te impulsionando, porque é necessário isso, tá? É necessário, tá? E eu estou aqui para te ajudar, na medida do possível e tudo que estiver ao meu alcance. Tá? Clube 628 na área, não deixa de curtir, comentar e compartilhar, que tem outras pessoas que precisam ser transformadas, assim como você está sendo transformado neste exato momento. Faim, tá? Qual é o seu pronunciamento de hoje, ok? Tá aqui, ó, para o mundo essa semana. Você vai postar, vai ensinar alguém, vai vender, tá bom? O que você vai fazer? Então não deixe de, ó, plano de ativação na área, link tá aí, ok? É isso. Vamos lá, até a próxima segunda-feira.